A coisa que mais faz sucesso na internet são aqueles brinquedos malucos de gato que os gatos vão se interessar por meia hora e depois nunca mais vão olhar para a cara deles. Aí a pessoa vai lá ficar triste, frustrada e fala que o gato dela não gosta de brincar, que ele é preguiçoso. Se o seu gato é um desses que não gosta de brincar, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que provavelmente você não está sabendo brincar com o seu gato do jeito certo. E a boa notícia é que isso tem solução. Continua comigo aqui nesse vídeo. Brincar errado vai fazer o seu gato não ter interesse pela brincadeira. E aí você vai achar que ele não gosta de brincar e vai desistir. Porque se ele não tá tendo interesse, pra que você vai ficar insistindo, né? E aí ele vai acabar não fazendo exercício suficiente e não vai ter acesso à atividade principal do gato, que deveria ser feita todos os dias para o gato ter uma vida mais saudável. Para os gatos, brincar é igual a caçar. É uma atividade que ele faria várias vezes ao dia se ele viver ao ar livre. E é por isso que a gente precisa aprender a simular as 4 etapas da caça usando brinquedos. E assim eles vão se sentir muito mais motivados para brincar. Eu gosto de usar essa varinha aqui, é a Flying Cat, e ela é enorme. Sim, ela é muito grande, é desse tamanho. Eu vou deixar o link dela na descrição, mas não precisa ser exatamente essa, tá? Para brincar simulando caça, a gente pode usar uma varinha comprida, como essa aqui, ou qualquer uma que você conseguir fazer em casa. O importante é ter uma distância grande. Então, ó, isso aqui, eu solto, ela tá toda enrolada porque ela já foi usada demais. E eu solto e ela vai lá longe, ó, tá vendo? Então, você precisa de qualquer coisa que você consiga ter essas características. Pode ser também um barbante, um cadarço velho de sapato, pode ser qualquer coisa assim, só precisa ser uma coisa que você não vai segurar o brinquedo diretamente. Aqui nesse caso tem essa isquinha, né? Você pode amarrar aqueles ratinhos que você compra de monte, amarrar na ponta de um cadarço, de um barbante. E muito importante, se você for usar barbante, não deixa isso sem supervisão. Nenhum desses brinquedos é bom você deixar no ambiente, porque se você esconder, quando o brinquedo voltar, ele vai ser muito mais interessante. E para brincar desse jeito, a gente vai simular uma caça mesmo, que são compostas de 4 etapas, que são tocaia, perseguição, bote e matar. Calma, não fique em choque, eu vou explicar tudo certinho, como que funciona isso. A primeira etapa, que é a tocaia, ela funciona assim. É um momento que o gato ele vai tentar se esconder ou até ficar paradinho observando a presa. E como que a gente vai conseguir fazer ele fazer esse movimento? A gente vai esconder a presa atrás de alguma coisa, pode ser uma caixa, um móvel da casa, atrás do sofá, atrás da cama. A gente vai esconder e mexer bem devagarzinho, assim. Pode mexer um pouquinho na frente dele, mas bem devagarzinho. É como se tivesse, pensa assim, um bichinho ali, um insetinho, ele tá mexendo ali devagarzinho e o gato, ele vai observar, certo? Esse é o momento que o gato vai observar. Ele vai só ficar observando e vai tentar se esconder, porque se a presa vê ele, a presa vai fugir, certo? Então ele precisa se esconder para a presa não ver ele. Essa é a primeira etapa. E nessa parte, não fica repetindo sempre o mesmo movimento ou sempre no mesmo lugar. Tenta variar um pouquinho. Então, uma hora você esconde dentro de uma caixa de papelão, outra hora você coloca atrás do sofá, outra hora você coloca em cima do sofá, entendeu? Pode ir variando. Usa o ambiente todo, sua casa toda, do jeito que você conseguir. E agora, que ele se escondeu ou que ele ficou paradinho observando, o que acontece depois? É a perseguição, que é a nossa segunda etapa. A perseguição tem que ser dinâmica. É aqui que a gente vai botar eles para correr, para gastar energia, vai correr, escalar, pular, vai fazer tudo isso. É para ser dinâmico mesmo, para ele sair correndo, se movimentar bastante. E aqui a gente usa tudo na casa que você conseguir. Então, se você deixa ele subir na cama, passa por cima da cama correndo. Se ele tem acesso ao sofá,
corre pelo sofá. Então, assim, é escalar, subir nas cadeiras, subir em cima da mesa, aonde, né, você permitir que ele suba. Vai passando, vai correndo, usa todos os cômodos da casa, sai correndo. E essa parte aqui é muito importante a gente fazer eles fazer exercício mesmo. Nessa parte, a gente tá simulando uma fuga. Então, depois dele ter ficado observando o bichinho, ele vai tentar sair correndo atrás. Então, essa é a parte da perseguição. E a gente intercala a perseguição com a tocaia. Então, a gente não fica só fazendo ele correr infinitamente. Senão, não vai ter graça. Uma hora ele vai correr tanto, vai perder o interesse e não vai mais querer brincar. Então, a gente faz ele correr bastante e aí você para e começa a mexer devagarzinho de novo. Esconde o brinquedo em algum lugar, entendeu? Alguma coisa assim. A gente usa tudo que tá disponível pra gente conseguir brincar com ele. Então a gente para o brinquedo, começa a mexer devagarzinho de novo e intercala isso com perseguição. Nossa terceira etapa, e lembrando que isso aqui tudo é dinâmico, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, mas é muito importante a gente conseguir simular essas 4 etapas. Nossa terceira etapa, depois que ele correu um monte, ele vai tentar dar o bote para pegar a presa dele, certo? Então, essa é a terceira etapa, que é o bote. É o momento mais bonitinho que tem, que é que ele vai ficar parado ali e vai balançar a bundinha. Eu não sei se vocês já viram, balançar a bundinha ali e vai dar o bote para pegar o brinquedo. Essa é a parte mais fofa de todas. E é muito importante você deixar ele pegar algumas vezes. A gente não pode sempre ficar fugindo com o brinquedo, senão ele vai perder o interesse. Então a gente intercala todas as etapas. Uma hora você faz tocaia, mexe o brinquedo devagar. Outra hora você faz perseguição, então sai correndo com o brinquedo. Aí você deixa ele pegar. Se ele errou, não tem problema, volta pra perseguição, sai correndo com o brinquedo, entendeu? Ele não precisa acertar todas as vezes. Até na natureza, eles não acertam um bote todas as vezes. E isso tá tudo bem. Até no caso pra presa, ela vai agradecer que não acertou o bote, né? Mas tudo bem. Aqui a gente tá falando do ponto de vista do gato. Ele precisa aprender a pegar o brinquedo, porque isso é muito estimulante mentalmente. Então você não precisa facilitar a vida dele, tá? Se você vai brincando assim, normal, se ele conseguir pegar, beleza, pegou. Se não conseguiu pegar, continua correndo. Não facilita a vida dele, deixa ele ter dificuldades, desafios, no caso, né? Porque isso é estimulante mentalmente. É claro que você não vai ficar fazendo seu gato de bobo, você não vai ficar correndo infinitamente. Você tem que permitir alguns momentos que ele vai dar o bote. Se ele errar, beleza, continua a brincadeira. E aqui, a nossa quarta etapa, que é a finalização, literalmente, que é a etapa de matar. E é nesse momento que as pessoas acham esquisito, normalmente, né, falar desse jeito, mas é tudo uma simulação, né? Então a gente tem que permitir esse momento que ele vai pegar o brinquedo e ele vai dar chutinho, ele vai morder, ele vai agarrar, assim, né? Até tem alguns brinquedos que isso fica mais fácil de fazer do que outros. Por exemplo, você pode colocar um brinquedo um pouquinho maior, assim, até fazer um brinquedo com uma meia, também dá. E aí ele consegue agarrar e dar aqueles chutinhos. Isso é muito importante para ele, porque realmente, para ele, é como se fosse de verdade, né? E aí, ó, vou até mostrar para vocês. Aqui, ó, tá tudo mordido, tá vendo? Eu deixo eles pegarem e morder mesmo. Por isso que eu falei, você não pode deixar isso aqui no ambiente, porque sem supervisão ele pode acabar mordendo e engolindo mesmo. Então, isso não pode estar no ambiente sem supervisão. Tem que guardar, eu guardo aqui num banheiro que eles não têm acesso, e aí não tem problema. Mas é pra morder mesmo, deixa ele chutar e deixa ele, é como na cabeça dele, é como se ele estivesse matando mesmo o brinquedinho. E aqui, como esse brinquedo, né, não é comida de verdade, é muito legal a gente finalizar a brincadeira com comida. É muito bom que seja uma comida de alto valor. O que que isso significa? A ração é legal você dar no final da brincadeira? É legal. Mas se você conseguir dar um sachê, dar um patê, dar um pedacinho de frango, vai ser muito mais interessante, porque é uma comida mais gostosa do que só a ração diária. Se você conseguir fazer isso, é muito bom. Se você não conseguir, dá a ração no final, que já ajuda bastante. Você pode até dar a ração com um topping, pode ser um creminho por cima, assim, um caldinho de frango, ou um churu, se você tiver, ou um pouquinho de sachê, sabe? O que você conseguir para deixar essa comida do final da brincadeira mais gostosa, faz que vai ser muito bom. Porque é realmente como se fosse uma recompensa
depois deles brincarem por tanto tempo, depois deles caçarem, né? Porque no final da caça tem a comida. E no caso, se não tiver comida, não vai ter a recompensa de toda a caça. É por isso também, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas é por isso também que brincar com laser, aqueles que você vai apontando assim, é tão frustrante para eles, porque não tem nada, eles não pegam nada no final e não comem nada. Mas tem como fazer isso ficar um pouco melhor. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, e essa varinha aqui eu recomendo para todo mundo que tem gato, que isso aqui mudou a vida dos meus gatos, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. E aqui para esse finalzinho, eu quero colocar algumas dicas extras, que o erro mais comum que eu vejo as pessoas fazendo é ficar balançando o brinquedo assim, ó, na cara do gato. E aí você pensa comigo, se a gente está simulando uma caça, existe alguma presa, algum bicho de verdade, um inseto, um pássaro, que vai ficar bobeando na cara do gato? Acho que não, né? Acho que nenhum bicho de verdade faria isso, de ficar bobeando na cara do gato ali, passando na frente dele. Então isso não faz sentido para eles. Isso é pouco estimulante. Por isso que a gente tem que estimular como se fosse uma presa de verdade. Uma presa de verdade, ela foge. Ela não vai ficar bobeando na cara do gato. Então você ficar passando brinquedo na cara do gato, sim, zero interesse, zero estimulante. Se for filhotinho, ele pode até brincar um pouco, mas aí também, quando ele for adulto, ele já não vai mais querer brincar assim. E ainda não vai ter aprendido a brincar do jeito certo. Então você vai ter que passar por todo o processo de ensinar ele de novo. Outra coisa muito importante que eu percebi na prática, que é muito melhor você brincar com um gato de cada vez. Porque os gatos, eles caçam de forma solitária. Eles não caçam em bando, por exemplo. Então é muito melhor você brincar com um de cada vez. Porque quando você tenta brincar com vários gatos ao mesmo tempo, um acaba atrapalhando o outro. Aí, por exemplo, ele tá... Ó, esse aqui tá olhando pra caçar, né? E esse aqui tá olhando também. Aí ele percebe que o outro tá olhando, ele já fica meio tipo... Ah, então nem vou caçar, sabe? Então, os dois, eles acabam se cancelando e eles não brincam direito. Então, é muito melhor você brincar sozinho. Se você tem muitos gatos, começa a ficar difícil. O melhor que você pode fazer é separar em grupinhos, os grupinhos dos gatos que mais se dão bem, e aí você brinca com eles. E aí você vai fazendo isso até você conseguir brincar com todos. E lembrando que é muito importante você brincar todos os dias, pelo menos 15 minutos por dia, tá? Mas todos os dias, de verdade, isso vai fazer uma diferença gritante na vida do seu gato. E todo gato gosta de brincar, desde o filhotinho até o gato idoso. Todos os gatos gostam de brincar, a gente só precisa entender o jeito que eles gostam, a presa que eles gostam, o lugar, o horário do dia. Então, a gente precisa ficar variando. A gente varia isso até a gente descobrir o que eles gostam. O que eu mais vejo são gatos que gostam de brincar de noite e no comecinho da manhã. De noite, normalmente, é mais fácil pra gente fazer, né? Porque a gente tá mais livre. Mas, normalmente, são esses os horários que eles mais gostam. Mas você pode ir variando e testar com o seu gato para descobrir. E essa, como eu disse, é a atividade número 1 do Dia do Gato. É o que vai fazer ele ficar mais saudável, mais feliz mesmo. Isso vai fazer ele ser gato. E se você quiser ver mais sobre como você pode fazer o seu gato viver mais e viver mais saudável, assiste esse vídeo que vai aparecer aqui, que eu falei tudo sobre esse assunto.